Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia. Livro de Lucas, o capítulo de número 16. Lucas, capítulo de número 16. A partir do versículo de número 19. É um texto conhecido, mas como sempre compartilhamos, a revelação é nova, saiu do forno, glória a Deus. Queremos glorificar Deus pela vida daqueles que nos visitam nessa noite, que o Senhor possa estar abençoando a tua vida, te protegendo, te guardando, e que essa visita possa ser o começo de uma linda jornada com o Senhor Jesus. Glória a Deus. Está escrito assim, irmãos, a palavra do Senhor. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias confortavelmente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. Morreu o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, ergueu os olhos e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. Então clamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, ao passo que Lázaro somente males, mas agora ele é consolado e tu atormentado. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiseram passar daqui para vós, não poderiam, nem os de lá para cá. Respondeu-lhe ele: Rogo-te, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, que ele lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, que ouçam-nos. Disse o rico: não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Respondeu Abraão: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos volte à vida. Amém. Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Filho amado, mais uma vez eu quero te agradecer, Senhor, por essa oportunidade de poder compartilhar com o teu povo a tua palavra. Mais uma vez eu reconheço, Pai, a minha necessidade e a minha carência do Senhor. Aleluia. Assume, Espírito Santo, o teu lugar. Amém. Me coloca no meu lugar. Amém. Que o nome do Senhor seja glorificado. Amém. E que cada vida que ouvir essa palavra sejam edificados, alcançados, restaurados, providos por intermédio dessa palavra. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Acredito que não seja uma mensagem que trará empolgação, entusiasmo, mas que certamente nos fará fazermos algumas reflexões acerca da nossa vida.
Dentre muitos assuntos complexos e difíceis de serem entendidos, um deles é o que acontece após a morte, o que acontece após morrermos. Algumas pessoas acreditam que morreu, ponto final, tudo se acaba, deixamos de existir. E aí surge aquele pequeno ditado, o qual alguns falam: eu vou aproveitar a minha vida enquanto eu posso aproveitar, porque morreu, acabou. Alguns acreditam numa reencarnação, que quando nós morremos, nós ficamos esperando um determinado tempo e depois retornamos a essa vida no corpo de uma outra pessoa. Alguns acreditam que após a morte nós passamos um tempo descansando e depois deixamos de existir, a depender daquilo que nós fizemos nessa terra. Os que foram justos vivem, continuam vivendo do outro lado, desfrutando de paz, descanso e consolo. E aqueles que não viveram de forma justa acabam sendo exterminados, destruídos, deixando de existir. E muitos homens sábios, que se dizem entendidos, eles tentam nos propor algumas respostas acerca desse assunto. Eles costumam tentar nos explicar algumas verdades acerca desse assunto. Todavia, acabam falhando, acabam não tendo o respaldo, o argumento que precisam ter. Porque a única pessoa que pode nos falar alguma coisa acerca desse assunto, acerca dessa realidade, sobre o que acontece após nós deixarmos este corpo, após termos a nossa alma e o nosso espírito separados deste corpo, a única pessoa que pode nos dar alguma referência, nos dar uma explicação, se chama Jesus Cristo. Ele viveu a experiência de encarnar, de viver nessa vida. Ele viveu a experiência de morrer, experimentar a morte e ao mesmo tempo ressuscitar, e hoje se encontra na eternidade com o Pai. O problema de muitas pessoas é que vivem a sua vida sem se preocupar com esse assunto. O problema de muitas pessoas é que vivem a sua vida sem se preocupar sobre o que acontecerá na eternidade, o que acontecerá após elas fecharem os olhos aqui. E o problema é que, por falta dessa preocupação, não há uma preparação para esse momento, para essa experiência. Assim como muitos acabam passando por uma curva em alta velocidade, por não terem percebido a curva, por não terem se prevenido antes da curva, e acabam se acidentando, acabam sofrendo muito com os danos do acidente. Assim também muitas pessoas, por não entenderem esse assunto, por não se preocuparem com esse assunto, por não se prepararem para o dia da sua partida, acabam vivendo lá do outro lado momentos de aflição, momentos de tormento e momentos de sofrimento, os quais não precisavam viver, porque Jesus nos proporcionou a oportunidade de não vivermos a experiência da morte eterna, mas de vivermos a experiência de vida eterna no Senhor. Vida de conforto, vida de descanso, vida de paz e vida de alegria. Imagine a seguinte realidade: já não é fácil viver nessa vida. Tantas lutas, tantas aflições, tantos problemas, tantas guerras, tantas circunstâncias que trazem sofrimento para a nossa vida. Imagine depois que passar tudo isso, nós experimentarmos algo ainda pior, nós experimentarmos algo ainda mais grave lá do outro lado.
Então entenda que não é isso que Jesus tem para nós, não é isso que Jesus tem para você, não é isso que Jesus tem para a sua vida. Entenda que Jesus tem vida eterna para você. Entenda que Jesus tem um lugar de descanso, um lugar de conforto, um lugar de paz, um lugar de alegria reservado para nós lá do outro lado. Amém. Louvado seja Deus. Mas nós precisamos entender que precisamos nos preparar para que quando esse momento chegue. Às vezes nós celebramos um culto fúnebre de uma pessoa que teve a oportunidade de ainda nessa vida fazer uma aliança com Cristo, crer no Senhor Jesus, entregar a sua vida para Ele, mas desprezou essa oportunidade, ignorou essa oportunidade. E ali no momento do culto é muito triste porque nós sabemos que aquela pessoa teve a oportunidade, aquela pessoa teve uma chance, aquela pessoa ouviu o Evangelho, mas ela desprezou. E às vezes eu falo, em momentos como aquele, que muitas pessoas acabam ignorando a possibilidade que elas podem partir de forma muito rápida. Tem pessoas que fazem planos para 10 anos, para 15 anos, para 20 anos, não sabendo que o seu dia pode ser hoje, o seu dia pode ser amanhã. E a depender de como você parte, você pode comprometer toda a sua vida lá do outro lado. Você pode deixar de viver vida eterna com Jesus, com o Senhor, para viver condenação eterna. E é muito triste quando vamos celebrar um culto fúnebre, que nós temos a consciência, por conta do que a palavra nos fala, de que aquela pessoa teve a oportunidade, mas ela não aproveitou. Então escute essa palavra nessa noite. Você ainda está vivo, você ainda está de pé. Não ignore a possibilidade de que podemos partir a qualquer momento. Se prepare para essa experiência. A morte é uma visita inesperada, inconveniente, não respeita a idade, não respeita a classe social, não respeita a cor da pele. Ela visita o pobre, ela visita o rico, ela visita o pequeno, ela visita o grande. E o mais complicado é que ela não marca data, ela não marca dia, ela não marca horário quando ela decide chegar. Só Deus, se quiser interferir. Mas se Deus não quiser interferir, nós seremos submetidos a essa experiência. E sempre eu compartilho com algumas pessoas que o mais importante não é temer a morte, ela é uma certeza para todos nós. Se não formos arrebatados, se Jesus não vier antes, todos nós iremos passar por essa experiência. Alguns mais velhos, outros mais novos, mas ela vai chegar. Então o correto não é temer a morte, o correto é temer a nossa condição quando ela chegar. Esse temor vai gerar em nós uma preocupação para nos prepararmos. E esse texto ele trata dessa seguinte realidade, de duas pessoas que passaram por essa experiência. Jesus narra, Jesus expõe a experiência de dois homens que viveram a experiência da morte e as consequências que vieram sobre a vida de cada um. A Bíblia diz que na vida de um, na experiência de um, lá do outro lado, ele desfrutou de descanso, de conforto e de consolo. Mas na vida do outro, ele experimentou tormento, ele experimentou aflição, ele experimentou desespero, porque lá do outro lado existem essas duas realidades. Há uma realidade de descanso, de conforto, de consolo, de paz, de alegria, de refrigério, mas há também uma realidade de aflição, de tormento, de dor e de sofrimento. E a depender das escolhas que nós fazemos aqui nessa vida, nós iremos experimentar uma dessas duas realidades. Mas o que precisamos entender nessa noite
é o que fez um desses homens ir para o inferno, e o que fez um outro deles, o outro, experimentar a vida eterna, experimentar o céu preparado pelo Senhor. Quais lições nós poderíamos aprender com a experiência desses dois homens que Jesus decidiu narrar e decidiu expor para cada um de nós? Observe o que está escrito no versículo 22 até o 25. Escute: chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado no Hades, onde estava sentado, sendo atormentado. Ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então clamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você sendo atormentado. Então observe que um está descansando, o outro está sendo atormentado. Qual é a lição que nós aprendemos? A morte não é o fim. Tire essa ideia da sua cabeça, de que morreu, acabou, de que morreu, você descansa, de que morreu, está tudo resolvido. Você sabia que essa é a causa da maioria dos suicídios? Você sabe por que uma pessoa se suicida? Ela se suicida porque ela não reconhece essa realidade aqui, ela não entende essa realidade. Ela se suicida porque ela acredita que morrendo ela vai descansar, morrendo ela vai ter paz. Tirando a própria vida, ela vai estar livre dos problemas que afligem ela, do sofrimento que aflige ela, da dor que aflige ela, não sabendo ela que ela está entrando num nível de sofrimento ainda maior, porque todo sofrimento relacionado a essa vida, ele é transitório, é passageiro. Um dia vai passar, um dia vai ter um ponto final, mas lá do outro lado não haverá fim, é eterno. Deus, aleluia. Então entenda nessa noite que a morte não é o fim. Após a morte continuamos existindo em uma outra dimensão. Alguns desfrutarão de consolo e descanso, e outros de aflição e tormento. A Bíblia destaca essa realidade. Uns para o descanso, uns para o consolo, uns para o conforto eterno, outros para o tormento, para a aflição e para a dor. Então carregue isso com você, guarde isso com você. Lá em Lucas capítulo 16, versículo 19 ao 21, está escrito assim: havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Em vez disso, os cães vinham lamber as suas feridas. Preste muita atenção nisso. Preste muita atenção nisso. A Bíblia fala de um homem vivendo confortavelmente. E a Bíblia fala de um outro homem vivendo em aflição, em sofrimento, em necessidade. Escute isso: o conforto e os recursos dessa vida podem representar um grande obstáculo ao consolo e ao descanso na eternidade. O conforto e os recursos dessa vida, eles podem representar um obstáculo, um impedimento ao conforto e ao descanso na eternidade. Deixa eu explicar isso aqui para você.
a partir de hoje, você vai entender seu sofrimento, suas dores, suas aflições de uma forma diferente. É muito comum, irmãos, as pessoas que vivem confortavelmente. É muito comum as pessoas que têm tudo o que precisa esquecer de Deus. Esse foi o problema desse rico, desse homem. Ele tinha tudo o que ele precisava. Ele tinha uma vida confortável. Ele tinha uma vida como ele queria. Então esse conforto acabou sendo um obstáculo, impedindo ele a necessitar de Deus, a conhecer Deus, a buscar a Deus. Então é por isso que você vai ver muitas pessoas abastadas, que têm muitos recursos, que vivem uma vida confortável, tem uma dificuldade muito grande de ouvir o Evangelho, porque no coração delas, no entendimento delas, elas têm tudo o que elas precisam, elas vivem bem, elas vivem de forma confortável, então não tem necessidade de Deus. Enquanto aqueles que sofrem, aqueles que passam por momentos de aflição, aqueles que passam por momentos de dor, aqueles que não são assistidos nessa vida, eles costumam ter uma necessidade maior de Deus, para os socorrerem, para os ajudarem. E muitas das vezes eles vão até Deus em busca de um socorro, em busca de uma ajuda, em busca de uma provisão. Mas é justamente nesse encontro que eles descobrem uma outra realidade, que Deus tem algo muito maior para a vida deles. Que Deus não tem apenas um socorro terreno, uma provisão terrena, que Deus não deseja apenas restaurar a vida deles aqui na terra, que Deus deseja proporcionar para eles vida eterna, descanso eterno, conforto eterno no Senhor. Então entenda que o sofrimento tem um efeito reverso. O conforto afasta o homem de Deus, mas o sofrimento aproxima o homem de Deus. Aleluia. Observe o ministério de Jesus. Leia Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, que é o registro da pregação do Evangelho por Jesus e pelos apóstolos na terra. Observe que as pessoas mais receptivas ao Evangelho eram as pessoas sofridas, as pessoas necessitadas, as pessoas doentes, as pessoas oprimidas. Elas eram mais receptíveis, porque a dor nos leva para Deus, irmãos. O sofrimento nos leva para Deus. Tem pessoas que vivem a sua vida batendo em muitas portas. Ela tenta resolver com o braço, ela tenta resolver com o dinheiro, ela tenta ir aqui, vai ali, bate numa porta, bate em outra, até que chega ao fundo do poço. Aí quando chega no fundo do poço, elas se lembram de Deus. E Deus as socorre, Deus as abraça. Então entenda que o conforto pode ser um obstáculo para impedir as pessoas de acessarem a vida eterna. Observe o que diz o versículo 25. Mas Abraão respondeu: filho, lembra-te de que durante a sua vida você recebeu coisas boas. Entenda na ótica que eu estou querendo passar para você. Coisas desagradáveis pode contribuir para que você desfrute de vida eterna. E coisas agradáveis podem te impossibilitar de viver a eternidade com o Senhor. Então sempre que você se deparar diante de uma dor, diante de um sofrimento, diante de um momento difícil, guarde isso com você. Pode ser Deus te conduzindo para perto dele. Pode ser Deus permitindo essa dor, permitindo esse sofrimento, permitindo essa luta, permitindo essa crise para te trazer para perto dele, porque ele quer te salvar.
Então escute. Enquanto que Lázaro recebeu coisas más, olha que coisa interessante. O que recebeu coisas boas, perdeu a vida eterna. O que recebeu coisas más, ganhou a vida eterna. Porque a dor nos leva para perto de Deus. A escassez nos leva para perto de Deus. A aflição nos leva para perto de Deus, enquanto o conforto nos afasta. O conforto nos torna independentes. Se eu quiser, meu dinheiro resolve. Eu tenho tudo o que tenho, de nada eu tenho falta. Aí Jesus chega e diz: louco, essa noite pedirão a tua alma. O que é que você tem preparado? Às vezes o conforto tira do nosso coração a preocupação para nos prepararmos para o outro lado. Escute isso. Olha o que diz o versículo 22 e o 24 do capítulo 14. E quando Jesus ouviu isto, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo que tens, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Para quem Jesus está falando aqui? Essas palavras Jesus está falando para um moço. Um moço que se interessou pela pregação de Jesus. Ele ouvia Jesus pregar. Ele ouvia Jesus falando sobre um reino na eternidade. E à medida que ele foi ouvindo alguém falar para ele, ele se interessou. E o interesse foi tão grande que ele foi até Jesus. E ele disse: bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E aí Jesus disse para ele: guarda os mandamentos. E ele respondeu: tudo isso tenho feito, Senhor, desde a minha mocidade. Aí Jesus se volta para ele e diz assim: então volta, vende tudo o que tu tem. Entenda que essa direção não é para todo mundo. Essa direção não é para todo mundo. Não é um requisito, não é uma exigência de Jesus para você entrar no céu. Você vender tudo o que você tem para entrar no céu. Você vender tudo e dar aos pobres. Não. É porque na vida desse moço tinha algo mais importante do que Deus. Existia um outro Deus na vida dele, que ele precisava renunciar, que ele precisava abandonar, porque na vida de muitas pessoas o conforto, a riqueza se torna um Deus. Então Jesus chega para ele e diz assim: renuncia a esse Deus, abre mão desse Deus. E a Bíblia diz que quando ele ouviu isso, mas ouvindo ele isto, ficou muito triste. Por que ele fica muito triste? Porque para seguir a Jesus, para desfrutar de vida eterna, ele precisava abrir mão de algo que ele amava, de algo que fazia parte da vida dele. Então ele se entristece. E aí olha o que é que o texto vai dizer: porque era muito rico, ele tinha um Deus, irmãos, na vida dele. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Jesus não está dizendo que é impossível. Jesus está dizendo que é mais difícil. Você entende isso? Jesus está dizendo que é mais difícil, é mais complicado. As pessoas que desfrutam de um conforto terreno, de recursos terrenos, desfrutarem do reino de Deus, porque elas terão dificuldade de abrirem mão do que representa o lugar de Deus na vida delas. Elas terão dificuldade de recorrerem ao Senhor, porque elas têm tudo o que elas precisam. Então entenda isso nessa noite. O conforto e os recursos dessa vida podem representar um grande obstáculo ao consolo e ao descanso na eternidade.
Então, a partir de hoje, tenha uma visão diferente das suas aflições, tenha uma visão diferente das suas dores, das suas lutas. Elas podem estar contribuindo para que você desfrute de vida eterna com o Senhor. Porque se você tivesse uma vida melhor, se você tivesse uma vida mais confortável, se você não tivesse passado por esse vale, se você não tivesse passado por esse problema, por essa aflição, talvez você nunca tivesse tido tomado a iniciativa de dar ouvidos à voz do Senhor para a sua vida. Qual é a terceira lição, pastor? O versículo 23 ao 26 nos diz assim: no Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou o pai: Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: filho, lembra de que durante a sua vida você recebera coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre você e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Observa que no inferno esse homem buscou consolo. No inferno ele pediu misericórdia. No inferno ele pediu ajuda, mas não lhe foi permitido. No inferno ele se arrependeu, mas o arrependimento já não teve mais efeito. No inferno ele creu, ele acreditou, mas não houve mais efeito sobre a vida dele. Por quê? Porque a morte representa um ponto final em todo o tempo de oportunidade que tivemos para escolhermos vida eterna. Escute isso: a morte representa um ponto final. O ponto final é ela, não da nossa existência, mas da oportunidade que tivemos para escolhermos estarmos na eternidade com o Senhor. Há pessoas que despertarão mais tarde demais. Há pessoas que buscarão o Senhor, mas já será tarde demais. Há pessoas que se arrependerão, mas já será tarde demais. Então não permita que esse ponto final chegue sem que você tenha abraçado essa oportunidade de garantir um lugar na eternidade com o Senhor. Versículo 24 e 28. Então chamou: pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo neste fogo. Mas Abraão respondeu: filho, lembra-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: escute agora, então eu lhe suplico, pai, manda Lázaro ir à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Escute isso: após a morte, permaneceremos conscientes de onde estamos e da condição de outros, porém não poderemos interferir em nosso favor nem em favor de outros. Há uma religião que diz
que mesmo após a morte, é possível você fazer uma missa de sétimo dia e redimir e arrancar do purgatório a alma de alguém que não conseguiu ir para o céu sozinho. Há uma religião que prega isso. Há uma religião que prega que mesmo depois que morre, você pode encomendar aquela alma para o Senhor, interceder para que o Senhor venha levar aquela alma juntamente com Ele. A religião prega isso, a instituição prega isso, mas a Bíblia diz diferente, irmãos. A Bíblia diz que após a morte não há mais oportunidade alguma, não há mais chance alguma. Permaneceremos conscientes de quem nós somos, do lugar onde estamos. Observa que esse homem está consciente de que ele está no inferno, de que Lázaro está descansando com o Senhor, e consciente dessa realidade, ele ora, ele intercede por ele mesmo. Tem misericórdia de mim. Quantas pessoas que têm toda a vida para orar e não oram, que tem toda a oportunidade do mundo para interceder por elas mesmas e não intercede. E ele não ora só por ele, ele vai orar pelos irmãos. Ele diz: Pai Abraão, eu tenho 5 irmãos e eu tenho um pai também. Manda que Lázaro vá lá avisar eles, porque eles estão no mesmo caminho que eu estava antes de vir para cá, e eu não quero que eles venham para esse lugar de tormento. Manda alguém avisar eles. Ele está fazendo o que é certo, intercedendo pela família, mas quando já foi tarde demais. Infelizmente muitos viverão nessa realidade, deixarão de interceder pelos seus quando for tarde demais. A oportunidade é enquanto estão vivos. Enquanto você está vivo, você pode orar, você pode jejuar, você pode interceder, você pode pregar o Evangelho, você pode colaborar para que eles venham para Jesus enquanto estão vivos. Verdade, Deus, aleluia. Morreu, encerrou, irmãos. A oportunidade, fechou-se a porta. Então precisamos ser conscientes acerca dessa realidade. Não há uma segunda chance após a morte, nem para nós, nem para os nossos. Mas a pergunta é: qual a causa que levou esse homem ao inferno? Dentre muitas lições que esse texto nos ensina, que essa experiência traz ao nosso coração, dentre muitas lições, eu acredito que essa seja a mais importante. Qual a causa que levou esse homem ao inferno? Por que esse homem foi para o inferno? Não encontramos o registro desse homem matando, não encontramos o registro desse homem roubando, não encontramos o registro desse homem apresentando uma postura condenável superficialmente. Mas qual foi a causa que levou esse homem ao inferno? Por que esse homem foi para o inferno? Observe o que diz o versículo 19 até o 21. Escute com muita atenção. Havia um homem rico que se vestia de púrpura, de linho, e vivia no luxo de todos os seus dias. Observe, a Bíblia está falando sobre o homem que foi para o inferno. Escute. Diante do seu portão, aqui começa a explicação do porquê esse homem foi para o inferno. Escute. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Em vez disso, os cães vinham lamber-lhes as suas feridas. Entenda, Lázaro é um necessitado,
é um mendigo, faminto e doente. A pergunta é, por que Lázaro está comendo a comida do chão, o resto? Na porta de alguém que é rico. Por quê? Porque aquele rico não o amava para lhe conceder uma refeição. Lázaro é o próximo do rico. Você entende agora a parábola do bom samaritano? Quando um doutor da lei interrogou Jesus e perguntou para Jesus: Jesus, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus cita 2 mandamentos para ele: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, e ao teu próximo como a ti mesmo. Aí ele cria uma dificuldade para entender. Jesus conta a parábola do bom samaritano. E na parábola do bom samaritano, entendemos que o próximo daquele homem era todo aquele que se encontrasse necessitado diante dele. Então o nosso próximo é todo aquele que se encontrar necessitado diante da gente e que nós podemos ajudar. Então o rico tem na porta dele o próximo dele. Ele tem o próximo com fome e ele tinha comida para suprir a necessidade do próximo. Ele encontra o próximo doente e ele tinha recurso para suprir a necessidade física daquele mendigo que era o próximo dele. E ele era conhecedor do decálogo, dos 10 mandamentos, porque ele chama Abraão de pai. Quem chama Abraão de pai é judeu, e o judeu aprende desde criança a decorar o decálogo, assim como também os 623 preceitos da lei do Senhor. Porque esse homem, qual foi a causa, irmãos, desse homem ir para o inferno, irmãos? Escute o que está escrito em Lucas 16, o 27 ao 31, escute. Ele respondeu: então eu lhe suplico, pai, manda Lázaro ir à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: olha, eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Eles já têm a palavra, eles já têm o evangelho, eles já têm a palavra. É a palavra que vai promover a eles a oportunidade deles não virem para esse lugar onde você está. Eles já têm o que eles precisam para não vir para cá. A questão é como eles estão aproveitando a oportunidade que eu estou dando a eles. Olha o que o texto vai dizer. Olha como é que ele responde. Ele conhecia a família dele, ele conhecia os irmãos, ele conhecia o pai. Aí ele vai responder assim: olha, não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até lá, eles se arrependeriam. A palavra não dá certo com eles, não. A palavra não dá certo com eles, não. Eles não acreditam na palavra, eles não dão crédito à palavra, eles desprezam a palavra. A única possibilidade deles não virem para cá é se um morto for lá e avisar eles, para que eles possam crer. Aleluia! Levasto e abanto, rei. Amando, rabacama, tocorro, naracei. Levasto e abanto, condarai, abanto, quei. Oh, aleluia! O desprezo pela palavra, o desprezo à palavra
será a principal causa de muitas almas que perecerão no inferno. O desprezo à palavra. Eu vou explicar para você o porquê. Abraão respondeu: se não houve a Moisés e aos profetas. Onde é que está Moisés, irmãos, e os profetas? Onde é que está Moisés e os profetas? Abraão está dizendo: se eles não ouvem, se eles não dão crédito, se eles não acreditam em Moisés e os profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Qual foi a causa desse homem parar no inferno? O desprezo à palavra. E não se espante, esse homem era um filho de Deus, da geração de Abraão, criado em um ambiente propício a seguir o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Porém, ele desprezou a palavra, assim como sua família desprezava a palavra. Escute, olha o que está escrito em João 1, 10 e 12. Aquele que é a palavra, em outras traduções está o verbo. Quando você vê verbo na Bíblia, é o mesmo que a palavra. Escute esse mistério. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele. A Bíblia está falando de Jesus, irmão. Diga assim para alguém: Jesus é a palavra. Quem despreza a palavra, despreza Jesus. Quem desonra a palavra, desonra Jesus. Quem ignora a palavra, ignora Jesus. Escute. Mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, os judeus, mas os seus não o receberam. Escute. Não se engane. Falávamos aqui esta manhã: é possível ouvir e não receber. É possível ouvir alguém na sua porta, mas não recebê-lo na sua casa. A pergunta é: você recebe ou você apenas ouve? O que é receber, pastor? A palavra. Receber é ouvir e guardar, e colocar em prática na sua vida. Você roubava, aí a palavra é trazida ao seu coração: não roube. Você ouviu, deixou de roubar, recebeu. Perdoa, ouviu. Alguém me machucou, você decide perdoar, obedeceu, recebeu. Há uma diferença entre ouvir e receber. Eu posso ouvir e desprezar. Eu posso ouvir e não receber. É por isso que esse homem pede para alguém dos mortos ir lá. Porque aquele povo ouvia, mas não recebia. É por isso que quando Lázaro está na porta dele, ele não manifesta amor ao próximo. Porque se ele manifestasse amor, Lázaro
Ele estava sendo assistido por aquele homem, porque aquele homem estava colocando em prática o amor ao próximo. Então escute isso nessa noite com muita atenção. Eu falei que a mensagem não ia lhe empolgar, mas ia gerar algumas reflexões no seu coração. Em que realidade nós estamos? Somos ouvintes apenas? Ouvimos apenas? Ou de fato recebemos a palavra? Aquele que a palavra estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Ouviram ele, mas não receberam. Ouviram. Os judeus ouviram Jesus, mas não o receberam, não o aceitaram, não se renderam a ele. Contudo, escute, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Somos filhos quando recebemos Jesus. Somos filhos quando recebemos a palavra. É por isso que está escrito em Marcos 16:15. 16:15 e 16. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e todo aquele que crê e for batizado será salvo. Todo aquele que não é ouvir, não é crer, porque tem gente que ouve e não crê. Observa que a fé vem seguida do batismo, porque o batismo é a submissão à palavra. Ouviu, creu, se rendeu, recebeu. Quando você recebe, algo começa a mudar na sua vida. Quando você recebe a palavra começa a transformar a sua vida, a mudar a sua vida. Olha o que diz Tiago 1:21. Por isso, rejeitando toda a imundícia e superficialidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós, enxertada, inserida, introduzida, a qual pode salvar as vossas almas. Aleluia. A introdução da palavra na nossa vida tem poder para salvar as nossas almas, porque essa palavra é o Cristo, essa palavra é Jesus. Quando você dá crédito à palavra, você está dando crédito a Jesus. Quando você recebe a palavra, você está recebendo Jesus. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende e dá fruto. Diga assim para alguém: quem recebe a palavra produz. Quem recebe a palavra produz, irmãos. Quem recebe a palavra produz. Produz o que, pastor? Passa a viver de uma forma diferente. Esse homem tinha a palavra, esse homem teve a oportunidade, mas mesmo assim ele foi para o inferno, porque ele desprezou a palavra, assim também como os seus familiares. Então, qual o grau de importância que a palavra de Deus tem na sua vida? Você ouve ou você recebe? Então guarde isso no seu coração. Desprezar a palavra de Deus, ignorar a palavra de Deus, não valorizar a palavra de Deus, pode ser uma atitude que venha custar muito caro nas nossas vidas. Que possamos recebermos a palavra, que possamos recebermos Jesus
nas nossas vidas, e que essa palavra, e que esse Jesus possa transformar a nossa vida diariamente. Que o Espírito Santo, ele possa te ajudar a entender melhor essa reflexão, introduzir no teu coração, de forma personalizada, o entendimento que você precisa ter desse assunto e dessa realidade que nós ouvimos no dia de hoje. Amém? Se coloca de pé, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Talvez você está aqui nessa noite e você entendeu que você precisa se preparar. Entendeu que nessa noite o Senhor te dá essa oportunidade. A oportunidade de receber a palavra, de receber Jesus na sua vida e de permitir que esse Jesus, ele venha transformar o teu viver, ele venha transformar a tua história. Então, nesse momento, nós queríamos te fazer esse convite. Se após ter ouvido essa palavra, você gostaria de recebê-la na sua vida, você gostaria de receber Jesus, aquele que pode te salvar, aquele que pode te socorrer, aquele que pode mudar a sua história. Talvez você diga: pastor, mas eu estou vivendo momentos muito difíceis. E o que eu tenho para te dizer é que talvez por conta desses momentos difíceis, o Senhor permitiu tudo isso para que você entenda o quanto você precisa dele. O quanto você precisa dele. Talvez você está aqui nessa noite e você se afastou, você desanimou, você parou. Mas eu queria te dizer que ainda é tempo de retomar a caminhada. Ainda é tempo de continuar com o Senhor. Ah, mas eu fiz muita coisa errada, pastor. Minha vida está embaralhada. O Senhor não se importa com isso. O desejo dele é te socorrer. O desejo dele é te ajudar. O desejo dele é levantar o caído, é socorrer o necessitado, é restaurar o quebrado. E nessa noite o Senhor te dá essa oportunidade. Alguém no nosso meio aqui nessa noite que deseja fazer uma aliança com Jesus, que deseja se reconciliar, o Senhor te dá essa oportunidade nessa noite. Se é você essa pessoa, levante uma das suas mãos. Nós queremos orar pela sua vida nessa noite. Tem alguém no nosso meio? Pastor, eu quero voltar para o caminho do Senhor. Eu quero fazer uma aliança com Jesus. Eu entendi nessa noite que eu estou correndo um risco muito grande. Tem alguém? Que o Espírito Santo, ele possa te ajudar a entender essa verdade. E que você saia daqui nesta noite entendendo o seguinte: Jesus te ama. Você é importante para o Senhor. Ele morreu por você. Ele pode transformar a tua vida. Ele pode mudar a tua história. E só Ele pode garantir um lugar para você lá na eternidade com Ele. Amém? Você pode aplaudir o Senhor. Coloca a mão no seu coração. Eu quero orar pela sua vida. Pai, em nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado, eu quero te apresentar essa vida, Pai. Esse homem, essa mulher. Tu sabes a necessidade de cada um deles, o quanto eles precisam do Senhor. E neste momento eu te peço, Pai, vem com o teu poder, vem com a tua glória, vem com o teu fogo, alcança o teu filho, alcança o corpo dele, o corpo dela,
Alcança o lar, alcança a família, alcança o casamento, Senhor. Ó Deus, toca com o teu poder. Joga por terra todo o mal. Joga por terra todo o plano das trevas que tem se levantado para destruir, Senhor. Para promover destruição, para promover miséria, para promover sofrimento. Joga por terra, Pai. Vem com teu socorro em favor do teu filho. Vem com teu socorro em favor da tua filha. Faz um milagre, Pai. Entra, Deus, com a tua providência. Muda essa situação. Muda, Senhor, essa realidade, Pai. Entra com a tua providência nessa causa. Essa causa que parece impossível aos olhos dos homens. Essa causa que parece impossível, Pai, aos nossos olhos. Mas como diz a tua palavra, que tudo para o Senhor é possível, que não é nada impossível diante do Senhor. Visita, Deus, a causa da tua filha. Visita a causa do teu filho, Senhor. Entra com a tua providência, dá vitória ao teu filho, dá vitória à tua filha, para a honra e para a glória do teu nome. Que seja feito não a nossa, Senhor, mas a tua vontade. Em nome de Jesus. Você diz: eu recebo, Senhor. Eu tomo posse. Amém. Louvado seja Deus. Domingo que vem, irmãos, é a nossa Santa Ceia. Viu? Não esquece. Avisa aí aos demais, né? Em nome de Jesus. Estenda as suas mãos para cá. Que o amor do nosso Deus Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações, a comunhão e a presença do Espírito Santo continue com todos, agora e sempre. E todos digam: amém. Vão em paz, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua semana, em nome de Jesus.